Por mais que Chitose faça planos para que pequenas coisas se tornem motivos para uma briga entre Nasa e a sua esposa, os dois acabam demonstrando que não são este tipo de casal que se desentendem fácil e a cada empecilho eles se divertem mais. Sendo assim, quando Nasa se afasta por poucos minutos de sua amada para ir ao banheiro, Chitose, furiosa, vai até Tsukasa para incomodar. Principalmente porque a garota está agindo como qualquer outra quando está apaixonada. No entanto, logo o protagonista volta e antes que ele pudesse entender o que está acontecendo, Tsukasa o leva de volta para o ônibus e as empregadas puxam Chitose para outro lugar, pois um programa de televisão começou a ser gravado e eles não podem correr o risco de serem filmados, já que a avó de Chitose não faz ideia de onde ela está. Bom, o nosso casal continua sua viagem, como chegam muito cedo na rodoviária que fica perto da cidade dos pais de Nasa. Eles aproveitam para passar o resto do dia passeando, visitando lugares turísticos que fazem parte da história. Tsukasa até se veste com uma yukata, aquela roupa tradicional do país, e como ela fica linda com qualquer coisa, Nasa se apaixona ainda mais por sua esposa. Contudo, o casal nem tinha começado a visitar os lugares quando Chitose apareceu e para que a loira não continuasse chateando Tsukasa, Nasa decidiu que iria conquistar a bênção de Chitose. Dessa forma, ele a convidou para uma conversa a sós. Então, Tsukasa foi se divertir com as empregadas, enquanto Nasa e Chitose iam turistar pela cidade em busca de aceitarem as suas diferenças. Entretanto, durante o passeio deles, deu para perceber que Chitose sente muitos ciúmes de Tsukasa e por mais que ela reconheça que Nasa é um bom partido, o sentimento a atrapalha de aceitar a união deles. Dito isso, em certo momento, Chitose sai correndo e quando o protagonista a alcança, ele fala do dia que conheceu Tsukasa e de seu acidente. O garoto explica que mesmo acontecendo aquela tragédia, no instante em que ele a viu, Nasa sabia que ela seria o amor de sua vida, pois a sensação era como se ele tivesse encontrado aquilo que estava predestinado antes mesmo dele nascer. Nasa acrescenta que por mais que ele não conheça sua esposa tão bem quanto Chitose, ele pretende passar o resto da vida provando seu amor por Tsukasa todos os dias, e que ele não acredita que deve se casar quando o amor é provado, mas sim se casar para provar o amor. O fim dessa conversa não é nos mostrado, mas na próxima cena vemos Nasa com Tsukasa e ele comenta que não sabe se convenceu Chitose, mas de qualquer forma a loira decidiu voltar para casa. O encontro de Tsukasa com os pais do protagonista para ser apresentada como esposa deixou ela com um certo receio, pois a garota tem medo de que eles não a aprovem. E passando para todos em volta da mesa, percebemos que os pais de Nasa também estavam bem nervosos. Eles pediram para conversarem a sós com Tsukasa e como a garota disse que tudo bem, o protagonista acabou deixando os três por alguns minutos. Na próxima cena vemos o nosso jovem casal no antigo quarto de Nasa. Parece que ocorreu tudo bem entre a conversa de sua esposa com seus pais. No entanto, Tsukasa não revelou nada do que foi dito para o protagonista. Sendo assim, os dois acabam mudando de assunto e entram em um que Nasa percebe que caso a casa deles hoje pegue fogo, está tudo bem, pois o garoto não tem nada que seja de muito valor e aquilo que é importante ou está em um cofre ou consigo. Mais tarde, na hora de dormir, Nasa enfrentou um dilema. Como iria dormir ao lado de sua esposa, os dois no mesmo nível? O garoto chegou a ficar animado, pensando que poderiam avançar a relação deles. Mas ele também sabe que não deve fazer nada estranho, pois o quarto dos pais é logo ao lado e dá para ouvir tudo. De qualquer forma, Nasa pediu um beijo de boa noite para sua esposa e até isso os senhores conseguiram escutar. No dia seguinte, como Tsukasa acordou antes do protagonista, ela acabou recebendo companhia de seu sogro. E o homem aproveitou para mostrar para a garota a coleção de livros que ele tem, a qual é bem impressionante. Essa interação entre os dois foi importante, pois agora o clima começou a ficar bem mais confortável. E no restante do dia, Nasa foi visitar os lugares turísticos com a sua esposa. Tsukasa usou muito a sua câmera nova tirando fotos do protagonista e um fato interessante é que apesar de parecer que a garota não se interessa muito por história, ela sabia muitos detalhes antigos sobre aquelas construções e as pessoas da época como se tivesse
tivesse vivido naquele tempo. Durante o passeio deles, Tsukasa acabou comentando que fez uma promessa para o pai de Nasa. No entanto, ela dá nenhuma dica para o garoto sobre o que se trata. Mas em seguida nós vamos descobrir, pois é mostrado o que foi dito naquela conversa entre Tsukasa e os senhores. O pai de Nasa agradeceu a garota por ela ter salvo o filho deles e até chegou a confessar que não sabe como um casal esquisito como ele e a sua esposa conseguiram criar alguém tão fantástico como o protagonista. O senhor só pede para que Tsukasa continue cuidando de seu garoto e mais uma vez agradece por ela ter escolhido fazer parte da família deles. Agora voltando para o nosso jovem casal, assim que anoitece, os dois se despedem dos senhores e pegam um ônibus de volta para casa, a qual os aguardava com uma surpresa. Assim que se aproximaram da residência, o casal se deparou com cinzas no lugar do que era para ser o prédio. Isso já era um bom motivo para qualquer um perder a cabeça, mas como havia dito antes, Nasa tinha tudo que era importante na nuvem em um cofre e consigo. Então, o garoto apenas se preocupou em ver se os seus vizinhos estavam bem. E ainda ele deu sorte em conseguir recuperar a única coisa de valor sentimental que estava na casa, que é aquela planta que eles receberam quando se casaram no cartório. E como não tinham muito o que fazer, o casal foi tomar um bom banho antes de pensar em um novo lugar para ficar. Na casa de banhos, quando Kaname ficou sabendo o que aconteceu, logo ela ofereceu um quarto que estava vago, afinal foi por causa de Nasa que a família dela pôde continuar no lugar. O casal acabou aceitando e sem dúvidas para Tsukasa seu marido era uma boa pessoa, pois em atitudes assim ela pôde perceber que Nasa é muito querido por todos ao seu redor. No entanto, em seguida Kaname teve que tomar uma atitude em relação à sua irmã Aya, pois a caçula sabe que Aya gosta do protagonista e infelizmente a garota ainda não havia percebido que Tsukasa era a esposa dele, não a irmã. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Nasa apareceu para agradecer a bondade da família e logo depois a mãe das meninas, a qual comentou que a esposa do garoto é muito querida. Nesse momento que caiu a ficha para Aya e ela ficou bem agitada, contudo no fim a garota colocou seus sentimentos de lado e parabenizou o seu amado pelo casório. No dia seguinte, o nosso lindo casal foi às compras, afinal Tsukasa perdeu boa parte de suas roupas no incêndio. E no meio das provas, Nasa percebeu que a sua amada fica bem em qualquer peça. Mas o protagonista não gostaria que a sua esposa usasse roupas que aparecem muito do corpo. Dessa forma, ele montou alguns looks para ela e, como esperado, Tsukasa arrasou. Depois, os dois pegaram algumas peças para a garota usar por baixo e quando estavam voltando para casa, Nasa comentou que gostaria de vê-la usando essas que a deixavam mais exposta, o que de certa forma constrangeu Tsukasa, mas de um jeito bom. O que vocês acharam destes episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!